formas, cada aula é de uma maneira. Eu falo de níveis diferentes de amizade. Eu falo sobre os coleguinhas, coleguismo. Ah, acabei de conhecer, é um colega, batendo papo superficial, é um colega, não é um amigo. Eu falo sobre o tempo que você vai começar a ficar amiga, fazendo a rota da amizade, conhecendo a pessoa, é um pretendente, o cara é um pretendente para a mulher é uma pretendente para o cara, normal, são níveis de amizade. E eu falo sobre a amizade confidente, que já é um nível, um estágio mais avançado. Então são níveis diferentes dessa amizade, ok? Na verdade, nem todo mundo consegue viver esse processo e é por esse motivo que tem tanta confusão acerca desse assunto. Não deveria ser um assunto que traz confusão. Entendeu? Não deveria ser um assunto que traz confusão. Mas por falta de ensino nas igrejas sobre a importância de tudo começar pela amizade, como a gente não tem, tá escasso o ensino sobre isso, há como se fosse um blackout sobre esse assunto. A maioria das igrejas, os pastores sequer falam sobre a importância de se construir primeiro uma amizade antes de começar a namorar. Você nunca deveria nem começar a namorar com alguém que não é o seu melhor amigo, mulher. E você, homem, nunca, jamais deveria nem sequer começar a namorar uma menina. Nunca, se ela não é, para começo de conversa, sua melhor amiga. É o básico do básico do básico. Você, para começar a namorar com alguém, você deveria, no mínimo do mínimo do mínimo, ser melhor amigo, melhor amiga. É o mínimo, gente. Não é nada demais, isso não é nada elevado, não. É o mínimo. Sabe o mínimo? Sabe o mínimo? O mínimo do mínimo do mínimo do mínimo? É isso. Não é nada demais. Só que aí, o que acontece? Isso aqui vira uma novidade. Cara, eu fico revoltada quando eu leio as pessoas dizendo: eu nunca ouvi ninguém falar isso. Meu Deus, gente. Meu Deus. Como é que você pode prosseguir num namoro? Como é que você pode prosseguir num namoro? Como é que você pode pensar em casar, em noivar e casar com alguém, construir uma família? Com a pessoa que não é seu best friend, sua best friend, me conta. Me conta. Que loucura. Como é que uma pessoa que você não tem uma amizade, obrigada, Valdo, pelo presente. Como é que uma pessoa que você não tem uma amizade de verdade, confidente, alguém que você já chegou num nível onde vocês conhecem os podres, os defeitos um do outro, sem nunca ter se beijado? Porque sabe aquela melhor amiga tua, mulher? Sabe aquele teu melhor amigo, homem? Aquela pessoa que de vez em quando até te dá umas bronca, sabe teus podres e te ama mesmo assim? Isso é o mínimo do mínimo do mínimo para qualquer nível de relacionamento. Mas por que não estão ensinando isso para as pessoas solteiras? Isso é coisa muito séria. Pois é, você observa isso. Osvaldo, observa isso. Isaac, por não ter seguido este exemplo, o que aconteceu com ele? Ele teve um relacionamento muito ruim com a mulher. E o sintoma que você vai ver que Isaac e Rebeca tiveram um péssimo relacionamento, não é isso? Porque eles se conheceram assim, ó, e não eram amigos e já casaram. É que eles tinham o quê? O que Isaac e Rebeca tinham? Problema sério familiar. Qual era o problema sério que eles tinham familiar? Quem lembra? Eles não eram amigos. Muito obrigada, Maria Eduarda. Eles tinham uma desavença em relação aos filhos. Não tá ali para você imitar, tá ali para você analisar. Tá ali para você observar, aprender a ver as besteiras que muitos fizeram. A história de Davi, quando ele faz as melecas que ele faz, não estão ali para você aprender e imitar. Estão ali para te avisar que não importa como que começa, importa como que termina.
Porque Davi começou muito bem, derrubando o gigante, derrubando Golias, e aclamado pelo povo. Mas como é que Davi terminou? Deus rejeitou que ele construísse o templo. Por pouco, Davi não vai para o inferno. Olha, passou raspando assim, ó. Por quê? E por quê? Não interessa como é que começa, gente. Vamos vigiar, gente. Vamos vigiar, gente. Claro que foi o Senhor que mostrou Rebeca para o servo de Abraão. Eu não estou falando isso. Você não está entendendo o que eu estou falando. Olha só, é o básico, a pessoa não entende. Eu estou falando do tempo, namorar, noivar e casar rápido. O que tinha que ter sido feito? Mas eles não tinham instrução sobre isso. Ela tinha que ter chegado, eles tinham que ter tido um tempo, se conhecido, antes de irem para a tenda. Mas o que a Bíblia conta? Que ela chegou, já cobriu o rosto, já foram para a tenda, já foram fazer sexo. Já foram o quê? Casar. Porque ir para a tenda era fazer sexo. E sexo era a mesma coisa que casar. E aí? Não pode casar rápido.